Olá, gente. Nós estamos aqui com a Ana Júlia. Ela vai falar um pouquinho sobre um artigo que a gente pesquisou, uma revista sobre economia circular, a transação esperada para uma interação equilibrada dos sistemas ambientais e econômicos. Bom, Ana Júlia, você pode começar dizendo para a gente aonde nós encontramos esse artigo? Então, a gente, primeiro, sou Ana Júlia, estudante de administração da UFPR, e essa é a Amanda, estudante também do mesmo curso. A gente encontrou esse artigo na base de pesquisas Scopus, usando as palavras-chave environment e, então, envolvimento e sustentabilidade, com 2.804 citações. Certo. E qual seria o tema desse artigo? O artigo ele vai tratar de uma economia circular, que é um conceito de um modelo econômico que visa transformar a maneira como produzimos, consumimos e gerenciamos esses recursos. Ela se destaca por uma abordagem sustentável que contrasta com o modelo tradicional de economia, que é o linear, baseando-se na extração dos recursos naturais, produção, consumo e descarte como seu ponto final. Entendi. E qual que é o objetivo desse artigo? O maior objetivo que tem do método ele é fomear o comportamento circular de produção e consumo. No momento, essa aplicação está inicialmente muito mais focada na reciclagem ao invés da reutilização. E o objetivo final desse artigo é compreender até que ponto esse método poderia ser uma solução para a redução dos impactos ambientais dos nossos sistemas econômicos. Entendi. E qual seria a justificativa para a criação desse artigo? Então, o autor ele conta com exemplos descritos no artigo, que foram aplicados em regiões como China e Europa para maior conscientização de métodos sustentáveis para produção e consumo. Em suma, a justificativa é esses exemplos trazidos mesmo, da China e da Europa. Entendi. Certo. E quais seriam os principais conceitos da fundamentação teórica do artigo? A economia circular, que é um dos principais fundamentos do artigo, ele tem raízes em várias teorias, que é a economia ecológica, a economia ambiental e a economia industrial. Que, além disso, a economia circular vê o ambiente como um modelo a ser seguido para redesenhar as atividades de produção. Então, especialmente na indústria e no desenvolvimento. Significa que, como na natureza, a economia circular, como na natureza, nada que tá ali tudo pode ser reutilizado, porque hoje em dia a economia, ela usa como se os recursos fossem infinitos e ele busca tirar isso, ter mais conscientização nessa produção mesmo. Entendi. E qual foi o objeto de estudo desse artigo? O objeto foi a economia circular, que é uma forma de produção e consumo sustentável para ambos os ambientes, então tanto o ambiente econômico como o ecológico. E seu objeto de estudo, então, por causa disso, é os produtores e os consumidores. Entendi. E quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa? É importante dizer, antes de falar sobre os resultados, que o estudo ele foi feito com um objetivo mais contemplativo e crítico do que laboral. Então, dessa forma, os pesquisadores, como resultado, entregaram algumas aplicações governamentais feitas sobre o assunto. Então, na China, é principalmente uma estratégia nacional que vem de cima para baixo. Então, sendo governamental, é isso. E eles estão tentando transformar não apenas a indústria, mas também a sociedade como um todo. As políticas na China, elas são mais direcionadas pelo governo e não tanto pelo mercado, que é ao contrário das políticas na Europa. Japão e Estados Unidos. Na União Europeia já é um pouco mais diferente. Eles têm diretrizes ecológicas para produtos que usam energia desde 2005. Então, isso ajuda a melhorar a eficiência energética de alguns produtos. Na China, a abordagem é diferente, com menos ênfase no mercado e mais controle governamental. Entendi, pelas diferenças, né?
É. E quais seriam as contribuições dessa literatura para o trabalho na área? Quais seriam as contribuições desse trabalho para a literatura da área? Sim. Então, como ele apresenta os conceitos fundamentais sobre a economia circular, foi de extrema importância para os estudos de diferentes perspectivas, regiões e aplicações que fizeram diferentes formas. Então, o estudo ele contribuiu com uma análise crítica e eloquente, despertando o interesse externo sobre o assunto. Entendi. E quais seriam as contribuições finais dessa pesquisa? Bom, o avanço no assunto é totalmente essencial para o cenário atual, porque a gente se encontra num mundo que está com várias mudanças ecológicas. Então, o aprimoramento de muitas coisas que ajudariam o nosso ambiente, a parte mais ecológica, sustentável, é uma contribuição muito, muito importante, é a parte final da pesquisa, ajudar a gente a contribuir para a nossa sociedade de forma sustentável. Entendi. E quais seriam as limitações dessa pesquisa? Então, como o conceito de economia circular é relativamente novo, e ele ainda precisa ser aprimorado em relação a como pode impactar a capacidade de sustentação da população, o emprego, o comércio internacional, o papel das instituições e assim por diante, é isso, né? Ela é nova nesses conceitos. E tem poucos estudos que exploram o modelo de negócios. E da mesma forma, apenas um número limitado desses estudos são, publicados, considerados e discutidos. E é isso. E precisa Entendi. De mais pesquisa na área mesmo, que é um assunto novo. Sim, tá bom. Quais as indicações de futuras pesquisas? Como foi só pesquisado na China e ali na Europa, as indicações futuras é que sejam pesquisados em outras regiões e lugares para que possa ter uma comparação mais grande. Tenham algo mais amplo. Entendi. E assim, como nós podemos replicar esse estudo em outros locais? O estudo ele se mostra favorável para diversas áreas, devido ao contato direto com a economia, e grande oportunidade para as empresas demonstrarem o interesse e posicionamento quanto à sua forma de produção e posição quanto ao cenário atual do planeta. Então, é isso, replicar dessa forma, né? Entendi. E quem é o público interessado por esse artigo? Eu acho que principalmente as empresas, né? Até porque a mudança também vem delas, porque elas afetam muito o meio econômico. Então, as empresas implementarem a forma de produção, então elas são um dos principais interessados, e a sociedade em si, por ser um assunto sobre sustentabilidade e mudança no cenário econômico. Então, a sociedade e as empresas são o principal público interessado. Entendi. Muito obrigada pela entrevista, Ana Júlia. Esse artigo é muito interessante, a gente aprendeu um pouco sobre essas mudanças climáticas, as coisas que acontecem e como as empresas devem se posicionar quanto a isso, né? Muito obrigada por trazer um pouquinho de conhecimento, né? E uma boa tarde para você. Muito obrigada.